Qual é o segredo do sucesso? Talento ou esforço? Eu acho que as duas coisas são necessárias, né? Sem talento você não faz sucesso e depois para você expressar o seu talento tem que ter um senhor esforço. Então eu diria a você que não vamos fazer aquelas continhas antigas, né? Mas meio a meio, 50% de transpiração, 50% de inspiração. Qual é a receita infalível para o fracasso de um programa de TV? Segundo o Haroldo Barbosa, ele dizia o seguinte, que todo elemento que não tem o elemento calhorda vai ser um fracasso. Tem que ter, que o público exige isso aí. Mas, na realidade, quando você faz um programa de humor e ele não tem graça, isso você pode ter certeza que ele vai ser um fracasso. Se você fizer uma novela onde ela não tiver emoção, vai ser um fracasso. Tem até aquela história que eu não vou citar os nomes das pessoas, mas um novelista chegou para um redator de humor e disse assim, olha, eu ontem assisti o seu programa de humor e não achei graça em coisa nenhuma. Daí o outro disse, engraçado, eu assisti a sua novela e morri de rir. Você pode dar exemplos de programas que não deram certo? Posso. Eu acho, por exemplo, não deu certo Contos de Terrir, que o Tom me sugeriu, e a ideia era muito boa, que eu sou aficionado do Roger Corman, por exemplo, e achei que aquilo podia ser uma coisa muito engraçada, porque o Roger Corman era engraçado, era terror com graça. E foi um fracasso total, mas valeu a pena. Isso foi uma tentativa que valeu a pena. Também uma coisa assim de humor que não tinha graça nenhuma, e como diz o Chico Anísio, não tem piada ruim nem piada boa. Tem piada engraçada e o resto não é piada, né? E esse do programa do Mário Haase, que é um grande escritor, nós tentamos fazer aqui, e as tias, e também não foi nada bem. Então, mas os fracassos fazem parte. Eu acho que o fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Você já foi chamado várias vezes de gênio da televisão. Sinceramente, quando se olha no espelho de manhã, você vê um gênio? Não, eu vejo uma pessoa que sonhou com isso, muito cedo, desde pequeno, sonhei com rádio inicialmente, depois com a televisão, quer dizer, e é estranho que uma pessoa lá de Osasco tenha sonhado com um meio de comunicação tão importante e fazer sucesso no mundo inteiro com o produto que nós fizemos, né? Mas eu não vejo gênio nenhum, pelo contrário, eu acho que a televisão é uma obra coletiva. Então eu diria a você que nós temos muitos gênios no nosso trabalho. Eu vejo aí o Guel Arraes, o Daniel Filho, o Borjalo, Mário Lúcio Vaz, o Carlos Manga. E sempre que eu converso muito com o Daniel Filho, que foi meu maior parceiro artístico, nós sempre lembramos que foi duro fazer tudo isso. E nesse caso, eu até retifico a primeira pergunta que você me fez. Houve mais trabalho, houve mais esforço do que realmente talento, embora o talento tivesse existido. Numa escala de 0 a 10, qual é a taxa de vaidade do Boni? 0. Vaidade nenhuma. Eu estava muito preocupado em não fazer esse livro, porque eu achava que ia colocar um ponto final na minha carreira. É uma espécie assim de morte profissional. Mas eu sempre acho que o desafio de fazer uma coisa nova, de continuar fazendo, é que alimenta não a sua vaidade, mas ele alimenta o seu sonho. Então eu não tenho nenhuma vaidade. Eu nunca tive nem paixão pelo poder, tanto que quando eu saí não tive nenhum problema. Agora eu tenho paixão pelo trabalho. Eu adoro trabalhar, adoro televisão, adoro o convívio com meus amigos. E se eu não estiver criando alguma coisa, eu tenho que estar inventando alguma coisa, senão eu estou mortinho da Silva. Você é autor de jingles conhecidos, como o da Varig. Você seria capaz de cantá-lo? Esse é fácil, porque eu gosto de coisinhas curtinhas. Varig, varig, varig. TV é tempo. Você poderia resumir em um minuto a filosofia televisiva de Boni? Eu Qual é posso. o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é o seguinte, fazer popular bem feito. Eu acho que tem duas coisas muito fáceis de fazer na televisão. O hermético, que ninguém entende, e você fala assim, pô, fiz o melhor, eles não entenderam. E fazer o popularesco, que todo mundo entende. Então, o meio disso aí, o popular bem feito, é muito difícil para fazer. É uma linha tênue, que você tem que observar com muito cuidado. Então, eu acho que a receita é você sempre estar um degrau acima do público, e não um degrau abaixo para servir o público. Nós temos que melhorar o público,
ter responsabilidade social. A televisão não é apenas um entretenimento. Ela tem alguma coisa a fazer pelo seu país e pela sua comunidade. Então eu acho que nós devemos sempre pensar nessa questão de fazer uma coisa que seja útil e o conteúdo e a forma tragam alguma contribuição para o espectador. Se você tivesse de escolher como telespectador um show, uma novela ou um telejornal, você ficaria com quem? Só com o telejornal. Claramente, eu acho inclusive que aí reside a possibilidade da televisão aberta existir com relação à questão da internet e de todos os outros meios que vão surgir. Então, a informação, especialmente a informação ao vivo, e especialmente ela em mão dupla, que ela possa interagir com o espectador e que você não tenha que guardar a informação para um jornal enlatado, você vai ter sempre a possibilidade de estar vivo e poder arranjar um lugar nesse turbilhão de veículos que vão acontecer nesses próximos anos. A pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Se um empresário multimilionário perguntasse a você em que área de comunicação ele deveria investir essa fortuna, que caminho você apontaria para ele? Hoje em dia, você, com a internet, com os recursos que você tem todos por aí, o equipamento barato, você pode fazer televisão sem ter esse mega investidor. Você pode fazer essa televisão com mais talento, com mais criatividade e usando aquilo que é o futuro do nosso negócio, que é uma comunicação múltipla, uma comunicação multicast, usando todos os meios disponíveis para chegar ao usuário final. As eleições são cada vez mais decididas na TV, não nos comícios. Qual a primeiríssima preocupação que um político deve ter diante de uma câmera? Eu acho que a televisão tem uma coisa muito interessante e que, mesmo que as pessoas não se preocupem com isso, ela faz sozinha. Ela revela a verdade na sua expressão. Ela revela os olhos, ela é capaz de sentir quando você está mentindo. Se o sujeito for sentar numa CPI ou uma coisa desse tipo, ele pode sentar lá e mentir à vontade. Não vai parecer muito mentira, dá para enganar. Mas se ele tiver um close na televisão, está perdido. A televisão vai revelar tudo, inclusive ela é capaz de detectar as suas reações, por mais bem feitas que sejam, mas vai mostrar quando houver alguma falsidade. Você já disse que o ex-presidente Lula dá de 10-0 em Chacrinha como comunicador. O que é que lhe chamou a atenção, particularmente na comunicação de Lula? Então, primeiro é o seguinte, o Chacrinha tinha uma comunicação espontânea, mas de qualquer forma ele tinha uma técnica, vamos dizer assim, profissional de comunicar. E o Lula não tem essa técnica, é uma coisa mais ainda natural do que do Chacrinha. E quando alguém me pergunta por que você comparou os dois e acha que o Lula é melhor, porque o Chacrinha conseguiu uma audiência aí de 20, 30 milhões de pessoas, o Lula não, conseguiu a audiência do Brasil inteiro. Você, como um grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de ouro do Boni